boa tarde, né? Quem aqui não é do Degraus? Bom, eu espero que vocês, né, tenham sucesso na prova, mas se não tiver, estão convidados ano que vem a voltar aqui conosco, né? Mas eu espero que todos tenham sucesso e não precisem mais voltar. Bom, gente, eu sou a professora Valéria de inglês, né? E hoje nós vamos ver algumas coisas aqui, fazer uma revisão de coisas que mais caem na prova, né? Alguns assuntos que realmente são um pouquinho mais difíceis, aquelas particularidades que a gente não lembra, então, só para refrescar a memória, tá? E hoje eu trouxe para vocês também como aprender a escrever 400 palavras em inglês em apenas 1 minuto. Já pensaram nisso? Não é difícil. 400. Claro, eu vou fazer um pouco mais devagar, mas dá para. Se vou contar no relógio, sempre tem alguém, né, que fala, passou de 1 minuto. Sempre tem alguém, né? Mas eu vou fazer menos de 1 minuto, tá bom? Isso aí, né, não fui eu, tá? Isso aí foi o Mário Gilberto, que é um jornalista brasileiro. Ele trabalhava na Casa Branca como um intérprete e foi observando essas coisas e ele, né, chegou a essa conclusão de que dá para fazer dessa forma, né? Então, claro, nem sempre vai dar certo, não é 100% as regrinhas que a gente vai ver aqui para conhecer essas 400 palavras. Mas, gente, é 98% de chance de você conseguir esse vocabulário, adquirir esse vocabulário. Então, vamos lá. Bom, basta apenas seguir algumas regrinhas, tá? Elementares. Então, mas antes de tudo, vale lembrar que as regras também apresentam uma ou mais exceções. Eu vou mostrar até para vocês uma situação que não vai dar certo, tá? O que demonstram duas coisas. Então, primeiro, que tais exceções só servem, né, precisamente para confirmar as regras. E segundo, que é bem preferível errar numa ou noutra ocasião e aprender 400 palavras em inglês em 1 minuto do que ficar aí preocupado com as exceções, nessas raras exceções, e não aprender nada, tá? Então, a regrinha é o seguinte, ó, a primeira regra. Para todas as palavras em português terminadas em dade, como a palavra, por exemplo, cidade, então você tem lá, né? As palavras que terminam em idade, você acaba botando o quê? O T, Y. Então, você tem a cidade, passa a ser o quê? City. Né? Tá vendo? Você trocou o dade, o sufixo dade pelo TY. Né? Olha aqui mais palavrinhas para vocês. Ó. Além do cidade. Velocidade, velocity, simplicidade, simplicity, naturalidade, naturality, a capacidade, capacity, tá vendo? E você tem mais ou menos umas 100 palavras dessa forma. Mas quer ver? Não vai sempre dar certo. Ó, idade. Se você for fazer nessa regra aí, olha aí o que vai acontecer. Né? Então, é o que eu falei para vocês. Vocês têm 100 e poucas palavras que dá para você adaptar e fazer essa troca e vai dar certo. Tem uma ou outra que não vai dar. A idade em inglês, por exemplo, é age. Né? Não é it. Então, nem sempre vai dar certo, mas diga. Não. Estão postando os slides também? Ou só... então eu vou pedir para postar também. Tá? Bom, regra 2. Para todas as palavras em português, mas a pessoa em casa está conseguindo assistir, né? Está dando para ver direitinho, então tá bom. Não tem problema, a gente pede para postar. Então, para todas as palavras em português que terminam em são, como a palavra nação, tire o são, né? Coloque no lugar chão. Isso é porque vem do latim, né? E no latim, todas as palavras, no português, todas não, né? Porque vocês viram que tem uma exceção ou outra. Mas as palavras que têm a ação, né? Você coloca chão. Então, information, né? Na verdade, não é ação, né? É só ação. Então, esse são aí, ele na verdade vem do latim, e aí você vai transformando. Ó. Simplificação, simplification. Nação, nation. Observação, observation. Naturalização, naturalization. Sensação, sensation. Aí você vai falar assim, e qual é a exceção? De cabeça assim, agora eu não lembro de nenhuma exceção, mas eu sei que vocês vão estar aí pensando, né? Mas, gente, ó, é importante, é interessante pegar o são e botar o chão. Aqui... Nessa situação, você tem mais ou menos 200 palavras.
Tá? Então, quer dizer, já deu 300, né? Quase 100 na outra, mas quase 200 nessa aqui, já deu quase 300 palavras. Aí você tem os advérbios, né? Então, para os advérbios terminados em mente, você tira o mente e coloca no lugar o L, L e Y. Mas, se a palavra já terminar com L, você não vai botar mais um L, L e Y. Vai ficar 3 L, vão ficar 3 L, não dá, né? Então, você bota só um L e o Y. Ah, então, a 3 vai ficar assim, né? Você mente, igualmente, né? E assim vai. Aí você vai jogar o L, L e Y, mas se a palavra já terminar com um L, então você só vai botar um L e Y. Então, total, totally, né? Então, total, totalmente. Geneticamente, genetically, né? Naturalmente, naturally. Oralmente, orally. Tá? Então, você tira o mente fora e bota o L, L e Y. Aqui já tinha o L, aqui também, então é só mais um L que vocês vão colocar e não 2. Tá vendo? Então aí também tem bastante. Pelo menos em 50 tem. A palavra terminadas em ência, como essência, né? Tire ciência aí. Né? Então, ência sai fora. E aí você coloca ence, né? Bem próximo. Ence. E aí vai ficar essência e sense, né? Mais algumas palavrinhas, ó. Então, reverência, reverence, frequência, frequency, eloquência, eloquence, né? Então, é só trocar. Bem simples, né? E tem mais uma penquinha de palavras, tá? E para as palavras terminadas em AL, né? AL, como a palavra total, né? Total, não mude nada. Vocês perceberam? Quando eu falei total e total. Mesma coisa. Né? Então, as palavras que terminam em AL, você mantém. Aí fica total, total. Total, só vai mudar a pronúncia. Né? E aí você tem, ó, natural, natural. Total, total. Fatal, fatal. Sensual, sensual. Percebe? Então, aí, gente, na verdade, dá mais de 400 palavras, viu? Dúvidas? Não? Bem tranquilo. Aprenderam 400 palavras hoje. Já saíram no lucro, viu? Bom, vou apagar aqui então, tá? Vamos lá, uma questãozinha que de vez em quando surge na nossa prova. Tag question. O que é a tag question, hein? Isso. Nós temos vários nomes para isso, né? Tag question, question tag, tag ends, ending tags, né? Às vezes o aluno vê lá no edital, isso já aconteceu aqui comigo, né? Às vezes o aluno vinha acompanhando o edital, a professora, a senhora não deu o tal do question tag, é porque estava tag question, tag ends no edital. Então, não, já dei sim, não, está faltando um aqui que eu estava conferindo e realmente faltou. É questão de nomenclatura. Então, tem 4 formas de falar tag question. Question tag, tag ends, end tags, né? E assim vai, viu? Então, vamos lá. Tag question. Vamos pegar aqui uma frase bem simples, né? She's happy. Certo? Aí é aquele né, tá? A tag question é o nosso né em português, né? Ela está doente, né? E aí, ela foi à festa, né? E é aquela coisa que você queria perguntar, mas no final você afirmou. E aí você quer fazer uma perguntinha. Você foi à festa ontem? Foi? Né? E aí você faz essa pergunta, esse questionamento. Então você faz uma frase afirmativa ou negativa e depois você confirma uma resposta. Né? Então como é que a gente faz isso aí? Nós temos que pensar, a primeira coisa que a gente tem que olhar, aqui está bem simples, está bem tranquilo, tá? A gente vai chegar ali nas exceções já já. Por isso que eu trouxe tag question por causa das exceções, não foi nem por outra coisa não, tá? Porque muita gente perde a questão, às vezes, na prova por causa das exceções. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa ver é se a nossa frase ela é positiva ou se ela é negativa, tá? Depois, nós temos que olhar o quê? Quem lembra? Esqueceram já? Gente, a prova é daqui a 2 semanas. Não, já vimos. Então, a primeira coisa é ver se a frase é positiva ou negativa. Depois, o auxiliar. Quem nesse caso aqui é o auxiliar? Perfeito. Então, a gente tem que olhar o auxiliar.
E se a frase não tiver auxiliar? Mas aí eu tenho que olhar quem para pegar emprestado? É assim, pega qualquer um. Ah, o verbo. Então, nós temos alguns passos, né? Então, é bem simples, bem fácil, mas quando a gente chega nas exceções dá trabalho. Então, vamos lá. A frase aqui é o quê? Ela é positiva ou negativa? Positiva. Então, minha tag question vai ser negativa. Então, o meu auxiliar é quem? Is. Então, ó, eu já passei por aqui e por aqui, ó. Então, já sei quem é, né? Já sei que é positivo, já sei que é meu auxiliar. Não preciso chegar no 3. O 3 eu só chego quando eu não tenho auxiliar, né? Então, quem é que vai para o lado de lá? O is, que é o auxiliar, e ele vai da forma negativa. E depois, quem vai para lá? O meu sujeito. Isn't she? Né? E aí você fez. Ela está feliz, não está? Né? Não é? Agora, né? Isso. Foi bom vocês falarem agora esse né, porque aí eu pergunto o seguinte. Eu tenho lá, Peter went to the movies. O Peter foi ao cinema. A frase é positiva ou negativa? Positiva. Então, minha tag question vai ser negativa. Ou seja, já cheguei aqui. Quem é o auxiliar? Hã? D? Ah, tá. Eu não tenho auxiliar, né? Olha só, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho uma preposição, eu tenho um artigo, eu tenho um substantivo, eu não tenho verbo auxiliar. Eu tenho um verbo principal na frase. Auxiliar eu não tenho. Então, esse aqui eu não tenho. Agora eu vou ter que vir para cá. Eu só pulo para o 3 quando eu não tenho auxiliar. Então, vou ter que pegar emprestado. Os únicos auxiliares que se emprestam, quem são? Do, does e did. Somente esses são possíveis pegar emprestado. E aí, por que eu tenho esses dois aqui no presente? Por que eu tenho esses dois? Os dois são presentes, então, porque esse aqui é para he, she, it, né? Terceira pessoa. E esse aqui é auxiliar do passado. Então, por isso é importante eu olhar o meu verbo, né? Porque agora, eu olhando o verbo, eu vou saber qual dos três eu vou usar. Se eu vou usar o do, se eu vou usar o does, ou se eu vou usar o did. Quem é o meu verbo? Went. Ele está no presente ou está no passado? Então, não vou usar nem do, nem does. Vou usar did. E aí, aqui a frase é positiva, então lá vai ser negativo. Como é que fica? Didn't. E quem é que vai para lá? Ah, agora sim. Não, não é Peter que vai para lá. Olha só, jamais eu posso usar nome nas minhas tag questions. Tem que ser pronome. Ó, tem que ser rápido o negócio. Você não fala assim, ó. Você foi à festa ontem, não é? Você fala o quê? Né? Não é rápido? A contração de não é, né? Então é isso aqui que eu preciso. Eu preciso de um pronome. Eu não posso botar nome aqui. Tá? Então, é isso que nós precisamos lembrar. Não posso utilizar nome jamais do lado de lá. Então, vamos ver as nossas exceções, os nossos casos especiais, tá? Para lembrar. Gente, isso aí é muito importante, porque vira e mexe cai na prova e o pessoal... Bom, I am, né? Eu tenho aqui um I am beautiful. Então, minha frase é positiva. Para o lado de lá vai negativa? Não. Por que não? Porque eu não tenho como fazer a negativa com am. Não existe am not assim, ó. Não dá, né? Se a frase for negativa, I am not sad. Ou então aqui pode até ser contraído, sem problema, I'm not sad. Então, se aqui é negativo, lá vai ser positivo, né? Então, o que eu vou fazer? Am I? Gente, lembrando, o auxiliar é sempre na frente, porque é uma pergunta, né? E isso acontece na prova. Eles colocam lá, letra A, I am. Letra B, am I. Letra C. Aí você fica, meu Deus, e agora? É I am ou am I? Aí lembra, é pergunta. Quando é pergunta auxiliar, não vem na frente? Então, não tem mistério, tá? Né? Então, olha só. Aqui é negativo, lá positivo, não tem problema. Agora, se fosse o contrário, se aqui fosse positivo, eu preciso lá negativo, ou seja, é o caso especial. Por quê? Porque eu não posso fazer essa contração.
E aí eu não posso fazer isso aqui. Então, ele pega emprestado o are e fica aren't I. Tá bom? Então, esse é um primeiro caso especial. Depois, nós temos os imperativos. Imperativos são verbos que dão ordem. Abra a porta, mesmo que você suavize essa ordem. Abra a porta, por favor. Né? Fecha a porta, por gentileza. Tá? Então, mas assim, abra, fecha, levante, sente. Então, são verbos que dão ordem. Né? Então, aí o que nós vamos fazer? Nós temos lá, imperativo. Deu ordem? Você vai seguir isso aqui? Ah, se um lado é positivo, outro... Não. É só will you. Ué, mas assim, não tem sujeito. Começa no verbo. A tag question é sempre will you. Né? E se for negativa? Eu tenho lá, open the door. Abra a porta. Will you? E se for negativa? Don't open the door. Will you? Tá? Então, se é imperativo, independente se a frase é positiva ou negativa, a tag question é will you. Tá? O let's. Let's é shall we. Ah, mas se for negativa também? Shall we? Let's not dance. Let's dance. Vamos dançar? Não, não vamos dançar. Então, você vai ter aqui, vou botar aqui a mesma, né? Então, você tem a mesma tag question. Shall we? E é aqui o que nós temos. Tá? Então, let's go for a walk. Shall we? Então, independente se também é positivo ou negativo. Agora, não vão confundir o let's com let. Tá? Por exemplo, let me know. Deixa eu saber. Olha só. Esse let, ele é o quê? É um verbo no imperativo. Né? Ele é igual esse aqui, ó. Open the door, let me know. Então, ele vai ser will you. Então, muito cuidado também, porque isso é peguinha de prova, tá? Ó, let's é shall we, mas só o let é igual você botar open, close, né? Então, é só verbo, diga. Qual? Então, porque o let é um verbo, né? O let's quer dizer vamos, tá? Então, o let's aqui, quando você tiver esse apóstrofe, esse S aqui, então ele sempre vai ser shall we. Independente se a frase é positiva, let's dance, ou negativa, let's not dance. Agora, o let não é a mesma coisa que o let's, né? Let's é vamos, let é permita. Né? Deixa eu saber, né? Let me know, deixa eu saber o que está acontecendo, let me know. Né? Então, aqui ele é um verbo no imperativo, então vai ser will you como o de cima. Tá? Então, existe essa diferença, isso é peguinha de prova. Tá? Cansei de ver gente errando essas questões aí. E o may, não existe contração, o único modal que não tem contração é o may. O should tem shouldn't, né? O would, wouldn't. Tá? Então, todos os modais têm contração, mas o may não existe mayn't. Né? Existe o might, mightn't. Lembra do ought to? Ought to é feio, né? Estranho, né? Mas é oughtn't to. Negativo, ele é péssimo, né? Para pronunciar, inclusive. Ó. O ought to ele é a mesma coisa que should, né? Deveria. Então, é um conselho, por exemplo, você deveria ir ao médico, hein? You got to go to the doctor. You should go to the doctor. Tá? Então, eles são verbos modais. Mas todos eles têm a negativa. O should vira shouldn't. O ought, oughtn't to, sem problema. Agora, o may não tem contração. Né? Então, não dá para fazer assim, ó. Mayn't. Né? É may not. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, ele é o único que é separado, que não faz contração. Então, você separa o not dele. Aqui a frase é positiva, aqui a frase, então, vai ser negativa. Agora, se for o contrário, também não tem problema, gente. Ele vai, tá? Ó, não deve chover. It may not rain. Aí, ou seja, aqui é negativo, então lá vai ser positivo. Então, o may vai para lá. May it, sem problema. Agora, o problema é quando aqui é positivo e ele vai para lá na forma negativa. Então, eu tenho que botar um may, aí eu separo com o sujeito para depois botar um not. Então, se é para separar, mantenha tudo separado. Tá? Dúvidas até aqui? Não?
As formas something, anything, nothing, que são usadas para se referir a coisas, possuem suas respectivas tag question com o pronome it. Então, ó, something is wrong here, isn't it? Né? Então, eu tenho something, né? Eu tenho anything, eu tenho nothing. Tá? Então, a gente vai usar ele na terceira pessoa, quando for se referir a coisas. Né? Então, a gente vai usar com it. Porque quem é o meu sujeito aqui? Né? Something, anything, nothing, que é o sujeito. Então, a gente vai usar o it para todos eles. Né? Aí você só olha quem é o auxiliar. O auxiliar é o is, então é ele que vai para lá. Aqui não tem auxiliar, mas o verbo está na terceira pessoa. Tastes, então é o does. Né? Então, vai ser doesn't eat, mesmo porque não dá para botar don't eat. Não existe. Né? Aí, nothing, ó. Nothing é negativo. Aqui a frase é positiva, então lá foi negativo. Frase positiva, tag question negativa. Só que aqui é negativa a frase. Tem o nothing, então lá a tag question vai ser positiva. Então, não necessariamente tem que aparecer um not para a frase ser negativa. Tá? Pode vir um never, pode vir um nothing. Né? Aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. She is never happy. Ela nunca está feliz, está sempre emburrada. Né? Então, aqui, a frase é positiva ou negativa? Negativa. Eu não preciso ter um not para que ela seja, né, negativa. O never é de verbo de negação, nunca. Então, ela é negativa. Quando ela vai para lá, vai positiva. Então, ó, pego aqui, ó, is, e boto lá she. Sem problema. Né? Então, como nothing tem sentido de negação, nada, tag question fica no afirmativo. E tem mais um, ó. Aqui é some, any, no com think. Tá vendo? Some, any, no com think. Então, quem vai ser o sujeito? It, né? Agora, olha aqui. Aqui também é some, any, no, mas agora com quem? Com body, que também pode ser one, né? Somebody, someone, anybody, anyone. Então, na hora que eu tenho some, any, no, com body ou one, que não está aí, mas pode ser um dos dois, quem vai ser o meu sujeito? They. Já não é it, tá vendo? They. Então, isso são exceções, tá? Precisamos estar atentos a essas exceções da tag question. Ó, somebody call me, alguém me ligou. Então, eu tenho somebody, vai ser they. Aí, eu preciso ver quem é o meu auxiliar. Não tenho, mas meu verbo está no passado, então uso o did emprestado. E a frase é positiva, ele vai negativo. Aqui, também usei they, porque o meu sujeito é anybody. Tá? Então, eu vou olhar aqui. Tem auxiliar? Tem will. Então, vai para lá positivo, vai para lá negativo. Won't. E aqui o nobody, ó, também é they. Só que o no é negativo. Então, ele vai para lá, meu auxiliar positivo. Aí, você vai falar assim, peraí, mas nobody, ninguém. Nobody likes, porque todos eles representam he, she, it. Só que, como o sujeito é they, obrigatoriamente, do nobody, anybody, né? Eu não posso botar does. Né? Porque eu não posso falar does they. Does he, does she, does it. Mas does they não dá. Né? Então, ele vai para lá respeitando o dele, passa a ser do. Esse aqui é o mais problemático. Né? Então, veja que essas formas possuem no presente a conjugação de terceira pessoa do singular, ou seja, eles conjugam aqui como se fosse he, she, it, vai ganhar o Szinho normal, mas na hora que vira tag question, por causa do uso, ó, sua tag question são sempre com they. Então, por causa do uso do they, ele não vai ser does, passa a ser do. Entendeu? Dúvida, gente? Não? Bom, outra aqui é o if clause, né? If clause é aquelas condicional, né? Se eu fosse você, mas eu não sou, né? Se eu lhe fosse presidente, mas ele não é, né? Então é aquele caso do se, tá? Então só para a gente relembrar, ó, eu fiz a tabelinha para que a gente não, né, consiga acompanhar aí. Então nós temos o zero condicional e o first conditional, né? Second e third, tá? Então nós temos 3 condições, tá? Essa tabela, a gente estava fazendo uma revisão na quinta-feira. Quem estava presente e quem assistiu? Né? Então, acho que vai lembrar mais ou menos o que a gente estava falando.
essa tabela é muito importante, porque você consegue resolver uma questão sem traduzir, sem entender o que está escrito praticamente, né? Então, se você sabe que de um lado você tem o if com presente, o se mais o presente, do outro lado você vai ter presente. E qual é essa condição? Verdadeira, né? Se eu esquento a água, o que acontece? Ela ferve, é um fato. Então, a condição ela é verdadeira. Se eu esquentar a água, ela ferve, né? Se eu botar um gelo em cima da pia, o que vai acontecer? Ele derrete, é fato, né? Então, se você tiver esse se com um verbo no presente, o outro lado da frase, a frase principal, a oração principal, ela vai ser presente também. Ó. Se eu esquento, ele derrete. Ó, esquentar, derreter. Né? Os dois estão no presente. Se eu esquento, ferve, né? Se eu deixo o gelo, se eu deixo em cima da pia, ele derrete. Os dois estão no presente. Em inglês é a mesma coisa, tá? Aí eu posso também ter o presente com o futuro, né? Ou imperativo, que aí a condição já não é sempre verdadeira, a condição é provável, é possível, né? Se eu estudar, o que vai acontecer? Eu irei passar, eu passarei. Não é assim a condição? Se eu estudar, eu passarei. Né? É sempre verdadeira essa condição? Não. Se Deus quiser, né? Mas não é sempre verdadeira, é possível, é provável. Deus ajude também, né? Vamos estudar e pedir a Deus junto, né? Mas também não adianta só pedir a Deus e não estudar, tá? Tem essa também. Bom, aí nós temos a segunda condição. If com passado simples, eu vou ter o condicional simples, que é o would mais o verbo no infinitivo. Aí já é improvável, né? Porque assim, ó, se eu estudasse, eu passaria, né? Mas como eu não estudei, né? Então eu não passei. Então assim, essa condição ela é improvável, hipotética ou imaginária, né? Agora essa daqui não, gente, passou, perdeu, já era. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Mas como eu não estudei mesmo, não deu e não passei, não tem mais como voltar atrás e chorar pelo leite derramado, estudar de novo, né? Então, nós temos, se você pegar isso aqui, essa tabelinha, e memorizar essa tabelinha, você não vai ter dificuldade de resolver essas questões. Aí eu botei aqui uns exemplos, ó, do zero do conditional, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. Então, aquilo que eu falei, ó, o primeiro, o zero, ele é if com presente, vai dar presente. Então, ó, if you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Ó, se você aquecer a água a 100 graus Celsius, ela ferve, tá? Então, é uma condição verdadeira. Aí depois a primeira condicional. Se você, ó, com presente mais futuro, se você tiver dinheiro, você comprará um carro. É uma condição. Se você tiver, você comprará. Né? Então, se eu tiver dinheiro, comprarei um carro. Aí você tem presente com imperativo. Ó. Se você sentir doente, ficar doente, chame um médico. Por que ela está invertida? Eu posso inverter todas elas. Tá? Essas aqui, ó, por exemplo, aqui eu comecei com if, então eu boto a vírgula para trabalhar a outra oração. Aqui eu comecei com if, então eu ponho a vírgula para trabalhar a outra oração. Só que aqui eu não comecei com if, o if vem depois, então ele serve para conectar as duas orações. Então precisa de vírgula, tá? Então eu posso inverter todas elas, sem problema, né? Mas aí se o if ficar no meio, ele conecta. Se ele vier na frente, eu vou ter que usar a vírgula, tá? Ligue para um médico se você se sentir mal, caso você se sinta mal. Aí depois, outro exemplo da segunda conditional. Se você usar o if com passado simples, o would ou mais o infinitivo, né? Então, if I won the lottery, I would buy a farm. Se eu ganhasse, ó, ela é hipotética, né? Não é impossível. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma fazenda, mas eu ainda não posso jogar e tentar e ganhar. Então, não é impossível ainda. Tá? Há a possibilidade de eu jogar. Né? Então, se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma fazenda. Tá? Então, ainda é uma situação hipotética, improvável, porque eu não jogo. Mas se eu inventar de jogar, quem sabe, né? Agora, aqui não. Aqui não tem jeito. Tá? Então, o if com passado perfeito. Como é que é formado o passado perfeito? De had mais a terceira coluna. Né? Então, if passado perfeito. Então, eu vou ter também o condicional perfeito. Ó. Então, se eu tenho assim, ó, passado simples, condicional simples. Passado perfeito, condicional perfeito.
Tá? Então, é só lembrar das fórmulas. Quer ver uma situação? Vamos usar o verbo se nesse caso aqui. Como assim, professor? Eu quero usar o verbo se, mas aí eu tenho que colocar ele de forma correta. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar que eu tenho um if, que eu tenho um had gone. O que é o had gone? Que tempo verbal é esse? Passado perfeito. Então, se eu tenho passado perfeito, ó, como é que é formado o passado perfeito? De had mais a terceira coluna do verbo. O se só sim. O go and gone. Né? Então, eu tenho o passado, o had sempre, e mais, pode ser negativo também, tá? E mais a terceira coluna do verbo. E aí, como é que eu faço? É só olhar lá. Se eu tenho o if com passado perfeito, o que eu vou ter do outro lado? Condicional perfeito. Então, como é que ficaria isso aqui? I would have... Qual a terceira coluna do se? Seen. Então, ó, se eu tivesse ido à festa, eu teria visto ele. Né? Não fui à festa, não o vi. Tá? Então, if I had gone to the party, I would say... Então, assim, eu não preciso, gente, se você memorizar essa fórmula, eu não preciso ficar traduzindo. É só olhar. Se eu tenho passado perfeito, então eu vou usar a fórmula do passado perfeito com o verbo se. Tá? Então, é muito fácil você memorizar. Não precisa traduzir, não precisa entender nem o significado da frase, ok? Dúvida nessa? Então, a outra, que é o calcanhar de Aquiles, e sempre cai... Né? Sempre tem uma questãozinha de voz passiva, né? A passive voice. E aí a gente vai falar um pouquinho da passive voice também. Então, voz passiva. Nós temos a voz ativa, que eu vou dar macete também, tá? Que não estão nas gramáticas, não estão nos livros didáticos, e aí a gente tem um macetezinho aqui para, né, entender melhor a voz passiva. Bom, nós temos a voz ativa, né? A ordem direta, direitinho, né? Sujeito, verbo, complemento, né? E agora na passiva não. Você traz o objeto para frente, o sujeito já não tem mais tanta importância, tanto é que eu posso omiti-lo, né? Então vamos ver como é que fica a voz ativa dessa frase assim. Então aqui o sujeito pratica a ação. Por isso que vem sujeito, verbo, porque o sujeito está aqui. O verbo vem depois, então eu estou praticando essa ação sobre o objeto, né? Então a Julia bought the new A Game of Thrones book. Então, a Júlia comprou, né? Então, a voz ativa. Sujeito, verbo, né? E o complemento. A Júlia comprou o livro do Game of Thrones, né? Como é que eu faço a passiva disso? O que é mais importante eu saber? Eu quero saber se a Júlia que comprou ou se o livro foi comprado. Opa, então agora eu quero saber se o livro foi comprado. A Júlia não interessa, tá? E aí, agora a Júlia vai para lá. Então, o que nós temos aqui? Ó? A gente pega essa frase aqui, circula o verbo, tá? O macete é esse, gente. Pega na prova, observa quem é o verbo. É só bot ou tem mais alguma coisa agarrada nesse bot? Só o bot, porque aqui é a Júlia, ela é sujeito, né? E depois eu tenho o quê? Artigo. Então, ó, eu só tenho um verbozinho. E aí eu vou trocar as informações. Eu vou cruzar, fazer um X. O que estava lá vem para frente e o que está aqui vai para trás. Mas aí eu tenho que trabalhar o verbo. O verbo vai mudar, né? Porque Júlia comprou, então, comprou um livro. Um livro foi comprado. Vou resumir esse Games of Thrones e tal. Vou botar aqui, ó. Júlia comprou um livro, tá? A book. Para simplificar essa frase enorme aí. Então, ó, aqui que eu tenho somente um verbo. O que sobrou? Isso aqui. Troca, traz isso para frente, a book, e leva a Júlia lá para o final. Aqui, o que me importava na voz ativa é quem praticou a ação. Aqui, não. Aqui é o que aconteceu. Foi o fato que foi mais importante. Por isso, a gente usa esse by Júlia aqui, ó, e pode ser omitido. Se eu quiser, eu não uso nada. Tá? Porque a informação melhor para mim aqui é dizer que o livro foi...
Aí, o que nós precisamos fazer? O verbo to be sempre vai entrar em ação de voz ativa para voz passiva, tá? Então, sempre você vai usar o verbo to be. Qual é o verbo to be mesmo? Amareis, né? Am, are, is. Amareis. Ou, nós temos o was, que é no passado, né? E o were. Faz uma casinha aqui, ó. O re continua sendo re, né? Are, were. Né? E o am e o is passa a ser was. Então, nós temos que usar o verbo to be para poder fazer a tag, a voz passiva. E aí, o que nós temos? O verbo no passado. Então, meu verbo to be precisa estar também no passado. E quem que é o passado do verbo to be? Was ou were? Aí eu preciso olhar aqui, ó. Um livro é ele, é it, não é? Para it eu uso was ou were? Então, vai ser was. Aí você pega esse verbo e coloca ele na terceira coluna, porque aqui ele está na segunda. Ele está na segunda coluna. Ele está assim, ó. Buy, bought, né? Ele está aqui, ó. Só passado. Júlia comprou. E qual é a terceira coluna dele? Também. Então, é buy, bought, bought. E agora eu trago a terceira coluna dele. Então, ele fica igual. Né? Por ironia do destino. Então, a book was bought by Julia. Tá vendo? Então, um livro foi comprado pela Júlia. Júlia comprou um livro foi comprado por ela. Tá? Então, é só fazer essa transformação. Aí, olha só, o macete é o seguinte. Quantos verbos eu tinha na ativa? 1. Quantos eu tenho agora? Você nem me conserta. Eu botei um B aqui, ninguém falou nada, né? Quantos agora tem na passiva? 2. Então, quando na ativa você tem 1, na passiva você vai ter 2. Quando na ativa você tiver 2 verbos, a passiva vai ter 3. Se aqui tiver 3, na passiva, 4. E a mesma coisa, a mesma proporção. Se na prova eles te derem uma frase que já está na passiva, pedindo para você transformar na ativa, é só ir diminuindo. Entendeu? Do A para o P, ó, é só lembrar do alfabeto. A, B, C, D, E, P, né? Q, R, S. Então, vai aumentar. Né? Já do P para o A, você vai diminuir. P, A, B, A. Né? Então, diminui. Tá? Então, se você tiver uma frase na voz ativa e tiver que transformar para passiva, você vai aumentar um verbo. Se isso não acontecer, a alternativa está errada. Tá? Já aconteceu em provas, né? Teve uma da SpaceX, umas 2 da EAR já. Na AFA também, se eu não me engano, teve uma situação também que já aconteceu de, na prova, só por esse macete aqui, você já eliminava a questão. Sabe por quê? Porque aqui tinha um verbo, aqui tinha 3, no outro tinha 4, né? No outro tinha 1. E só tinha uma alternativa que tinha 2. Ou seja, você já resolveu a questão. Vai ficar batendo cabeça para quê? Se tem 1, vai ter que virar 2. Se tem 2, vai ter que virar 3. É fato. Tá? Então, esse é um macete. Muitas vezes a gente não precisa ficar, né? Já resolve logo a questão. Bom, lembre-se, a voz passiva é formada em inglês com auxiliar do verbo to be, mais o past participle do verbo principal, que é aquela terceira coluna dos verbos. Tem verbo que é regular, então é só manter aquele AD. Né? Tem verbo que não, tem essa forma aqui que vocês precisam memorizar. Eu acredito que vocês tenham memorizado já. Né? Bom, ó, um exemplo de ativa. My father was building the house. Então, meu pai estava construindo uma casa. Vamos lá, vou botar essa frase aqui para a gente poder rabiscar. Tá, my father, né? My father was building the house. Então, meu pai estava construindo a casa. O que eu tenho de verbo aqui? Was building. Eu quero passar da ativa para a passiva. Como é que eu tenho certeza que isso aqui é ativa e não é passiva, hein? Sujeito, verbo, complemento, né? Na passiva, isso não vai acontecer. A casa vem para frente, né? Então, the house. Aí, vou deixar o verbo aqui em condições. Levo my father para lá, boto by my father, né? Se eu quiser, eu não boto nada. Por isso, eu vou botar em parênteses, porque eu posso omitir. E se eu quiser também, eu transformo my father em quem? By him. Né? Eu uso um pronome. Não tem problema, não.
porque não tem importância saber exatamente quem foi. O importante foi que a casa foi construída. Por quem? Não interessa. Meu pai estava construindo a casa estava sendo construída pelo meu pai. Se foi pelo pedreiro, se foi pelo meu pai, se foi pelo meu vizinho, não interessa. Tá? Então, por isso eu posso botar by my father, posso botar by him, não posso botar nada, se não quiser. Bom, o que nós vimos agora mesmo do macete? O A vai para o P. Então, eu estou aumentando ou estou diminuindo? Isso, do A vai para o P, então eu estou aumentando. Então, aqui eu tenho quantos verbos? 2. Então, aqui eu vou ter que ter 3. Então, o que eu tenho aqui? Que tempo verbal eu tenho aqui? Ó, meu pai estava construindo a casa. Então, a casa estava sendo construída. Então, eu tenho aqui um passado contínuo. E eu vou ter que manter esse tempo verbal. Só que agora eu vou ter que acrescentar um verbo to be a ele. Né? Então, vai ficar the house was... Como é que fica o verbo to be no ING? Isso, o verbo to be no ING é been. E aí eu vou ter que usar agora a terceira coluna desse verbo aqui. Qual que é a terceira coluna dele? Ele é regular ou irregular? Irregular, ele tem forma própria. Então fica assim, ó, built. Não é builded, né? Então, tá? Nós temos aqui, ó, a casa estava sendo construída pelo meu pai. Tá? Então, o agente da passiva, o my father, por exemplo, ele pode ser omitido. Tá? Então, assim, gente, se vocês pegarem essa tabelinha aqui, por exemplo, ó, vocês vão perceber que se eu tiver um verbo na voz ativa no presente, eu vou ter que usar o verbo to be no presente com a terceira coluna do verbo. O take passa a ser taken. Né? Se eu tiver o passado simples, took, e aí a voz passiva eu vou ter o passado do verbo to be, respeitando o tempo verbal da frase. Então, se minha frase estiver com o verbo no passado, então eu vou ter que respeitar. Vou usar o verbo to be no passado mais a terceira coluna dele. Né? E sempre aumentando. Ó, vocês percebem que aqui tinha 1, 2, 1, 2. Aqui eu tenho 2, né? Porque eu botei as variações, né? Eu tenho 2, aqui eu tenho 3. 2 viraram 3, 2 viraram 3, tá vendo? Aqui eu tenho o could, na verdade, os modais, os verbos auxiliares, eles não têm problema, vai ser sempre can be done, can be seen, could be done, must be seen. Eles não vão mudar nada, tá? Porque a terceira coluna deles, né, eu não trabalho. Então, olha só, eu tenho 2 aqui, passo a ter 3, né? Então, é só a gente pegar e ver qual é o tempo verbal da frase para saber como é que eu vou montar o tempo verbal da minha voz passiva com o verbo to be. Ok? Dúvida nisso? Não, vou botar só uma frasezinha para vocês resolverem. Ó. Aqui eu tenho uma voz ativa ou uma voz passiva? Ativa. A invenção, né? A invenção do carro tem mudado a vida dos americanos de várias formas, né? Então, agora eu vou inverter. Ou seja, a primeira coisa que vocês precisam fazer é o quê? É circular o verbo. Ver quantos tem agregado a ele. Quantos eu tenho? 2. Quem são? Has changed. Então, na minha voz passiva, eu tenho que ter 3. E é isso que eu estava falando agora. Ó. 1, 2, 3. Pode ser. 1, 2, 3. Também pode, não pode? 1, 2. Essa aqui já está fora. Entendeu? Então, isso já aconteceu em algumas provas de ficar só uma opção com esse macete. Você acertar a questão por esse macete. Aqui, ó. Quantos eu tenho? 1, 2, 3. Então, vai ter que ficar. E aqui? 1, 2, 3. Então, eu só consegui eliminar a C. Né? Muitas vezes, você consegue eliminar pelo menos 2, 3. Aí, o que eu tenho aqui de tempo verbal? Presente perfeito. Então, agora eu vou ter que usar o presente perfeito do verbo to be. Qual que é o presente perfeito do verbo to be? É o have ou has, mais a terceira coluna, né? Então, ó, é have ou has, mais a terceira coluna. Isso é presente perfeito. Então, eu vou ter que usar agora o have ou has, mais o verbo to be e mais a terceira coluna. E aí, qual que eu tenho? Qual letra? D de delta?
Vamos ver. American life has been changed. Esse been não serve, não? Tem que ser esse aqui mesmo? Né? Então, o have e o has mais a terceira coluna do verbo to be é been. E aí eu tenho o verbo também na terceira coluna. Como ele é regular, não vai mudar nada. Então, vai ficar letra D. Excelente. Vamos ver a outra. E agora, essa frase está na ativa ou na passiva? Agora ela está na passiva. A gente observa logo que você tem um verbo to be com um verbo na terceira coluna, ela está na passiva, não tem como estar na ativa. E olha aqui o by, ó. Então, o sujeito, na verdade, é this proposition. Hoje eu estou comendo letra. This proposition, vem para frente. E aí, agora eu tenho quantos verbos na passiva? Se eu tenho que transformar da passiva para ativa, quantos verbos eu vou ter na ativa? Vou voltar para trás. Vamos eliminar? Aqui tem quantos verbos? Aqui? Então pode ser também. Aqui, elimina. Aqui, elimina. Aqui, olha aí, fiquei só entre duas. Agora ficou mais fácil, né? Aí eu tenho que olhar. O meu verbo to be está em qual tempo? Presente. Então, qual vai ser meu tempo do verbo aqui? Presente. Qual vai ser a minha letra de opção? E. Viu como é fácil? Vocês leram a frase? Traduziram alguma coisa? Precisou? Resolvemos no macete. Tá? Então, ó, é coisa rápida. A gente não precisou saber que people são pessoas, que are, né, o verbo ser está, scared, assustar. Não precisamos saber da frase. Ninguém traduziu. Né? A gente só pelo macete a gente resolveu a questão. Tá vendo? Então, dá para resolver assim. E geralmente, a voz passiva costuma ser aí o bicho-papão, realmente, nas provas, né? Porque ela mexe com todos os tempos verbais, ela envolve todos os tempos verbais, presente, contínuo, passado. Por isso que quando eu vou ensinando durante todo o curso os verbos, eu sempre falo, gente, não menosprezem os verbos, vamos estudar aqui. Ah, mas é presente, eu já sei. Ah, mas é passado, eu já memorizei. Né? Mas vamos ver aqui tudo, por quê? Porque quando chega lá no final, que a gente vai estudar a voz passiva, aí tem que mexer com todos os verbos. Vocês viram a tabelinha dos verbos ali, né? Então, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer perguntar também de alguma outra coisa? Aqui eu botei o telefone de contato, né? Se caso alguém precise de alguma coisa, alguma informação, a gente está à disposição, pelo menos até o dia 30, né? Que é o dia da prova de vocês. 30 e 1º, né? São 2 dias, né? Tá, então a gente está aí à disposição de vocês, principalmente o pessoal de casa, né? O pessoal daqui já está tranquilo, mas aí tem os telefones aqui para quem quiser entrar em contato e as nossas unidades, tá? Pergunta, dúvida? Não? Não? Nenhuma? Alguém quer saber de algum outro assunto? Em casa está tudo ok? Dormiram? Estão vendo a Angélica, né? Já deve ter passado, sei lá. Agora acho que é o Luciano Huck? Eu acho, né? Não sei, também eu não assisto. Bom, pronto. Pessoal, agora nós vamos ver redação, tá? Que também é... Tá, então, olha...